Pode ter um ou outro independente que foi lá para ver o que o governo tinha para falar. Agora, em sua maioria, são empresários governistas, bolsonaristas, que estavam lá para render também a favor do governo manchetes como essas que saíram na imprensa, para dar a entender de que Jair Bolsonaro tem apoio do empresariado. E essa reação que aparece na reportagem do jornal Valor Econômico é muito tímida. Porque se os empresários, grandes empresários, né, que são colocados ali na reportagem, eles estão incomodados com essa percepção de que o empresariado é governista, é bolsonarista, por que eles não tomam uma atitude mais incisiva? Por que o máximo que aconteceu foi alguns deles, não tantos assim como deveriam, assinar o manifesto de economistas a favor de determinadas medidas, de um maior cuidado em relação ao combate à pandemia? Mas cadê um manifesto pelo impeachment? Cadê um manifesto pela abertura da CPI da Covid que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, se recusa a fazer? Então, você não tem do outro lado nenhuma medida mais dura. Ali na reportagem se diz que porque esses CEOs de grandes empresas também são mais velhos, estão isolados, estão preocupados com a pandemia, ao contrário do presidente negacionista, etc. Mas hoje se pode tomar muitas atitudes no debate público de uma maneira virtual. É perfeitamente possível que isso aconteça. Então, se o empresariado não quer ficar com uma imagem ruim de apoio a um governo negacionista, num país que está com uma curva ascendente, que tem 4 mil mortos agora por dia, que já passou de 330 mil mortos, então é preciso tomar uma atitude. Porque senão vai ficar essa imagem de que a elite brasileira é moralmente complacente com a sabotagem do combate à pandemia e com a sabotagem do combate à corrupção da qual participa Jair Bolsonaro. Agora, esses relatos que foram sintetizados pelo Fábio França, eles mostram um universo paralelo. Isso não tem nada a ver com o governo Bolsonaro. Jair Bolsonaro está lá destacando o Brasil como um dos poucos países do mundo a fabricar vacinas. Jair Bolsonaro que passou mais de um ano desdenhando da vacina. Mais de um ano falando para a população se expor, chamando de frouxo, de maricas, quem quer que tivesse cuidados sanitários, chamando a vacina do Instituto Butantan de vacina chinesa do João Dória. Ele agora vem, não, o Brasil é um dos poucos países do mundo a fabricar a vacina. O anúncio da fabricação foi feito pelo Instituto Butantan, foi feito pelo João Dória e rendeu, inclusive, ataques da militância bolsonarista depois que se descobriu que havia uma tecnologia americana, embora se vá buscar uma produção brasileira com uma autonomia. A fabricação por parte da Fiocruz também está num processo aí de desenvolvimento. Essas coisas ainda não estão consolidadas de uma maneira a atender a demanda da população brasileira, 200 milhões de pessoas. E isso é agravante, porque o presidente já sabia que a população brasileira é tão grande assim e deveria ter tomado mais providências e antes. Mas não, recusou Pfizer, recusou o Instituto Butantan. Em outubro estava dizendo que toda e qualquer vacina, a compra de toda e qualquer vacina está descartada. Precisou haver o agravamento da pandemia, precisou haver pressão por parte do Centrão. Um sujeito que precisa ser moralmente resgatado pelo Centrão é um sujeito com déficits cognitivos e morais muito sérios. Claro que o Centrão tem outros interesses em tudo isso, posa de quem está realmente combatendo a pandemia, ao mesmo tempo que usa essa bandeira para conseguir cargos, para conseguir liberação de emendas para obras em redutos eleitorais. Continuando os relatos, está lá presente o Paulo Guedes, que eu chamo há muitos meses, anos já, de coach da Faria Lima, para fazer o seu trabalho, de coach da Faria Lima. É o sujeito que vem de otimismo. Não, está tudo bem, o Brasil vai surpreender o mundo. Não, daqui a 4 semanas nós teremos privatizações. Não, as reformas estruturais precisam ser feitas. Que posição é essa? É de ombudsman do próprio governo? Cadê as reformas estruturais que foram atrasadas pelo próprio governo? Reforma administrativa, reforma tributária, tudo isso que tem os seus aspectos impopulares, gera reação de grupos de pressão, motivos pelos quais Jair Bolsonaro teme avançar com essas medidas. E mostrou esse temor durante o primeiro ano de governo, contrariando as promessas do Ministério da Economia do Paulo Guedes.
Mas o Bolsonaro adotou um discurso liberal ali na época da eleição. O histórico dele como deputado federal no Congresso mostrava aquela mentalidade corporativista de quem distribui privilégios para o seu nicho eleitoral para conseguir ser votado e ser reeleito e manter o foro privilegiado, para se blindar também contra eventual descoberta daquilo que a família fazia nos gabinetes passados. Então esse é o perfil. E aí o presidente ainda aproveita esse encontro para se posicionar contra o lockdown e dizer se é necessário olhar o lado bom do país, dizer que os investidores estão acreditando no Brasil quando a gente tem notícia atrás de notícia de fuga de capitais, quando a gente tem reclamações internacionais a respeito do desmatamento, das queimadas na Amazônia, Pantanal, quando a OCDE está aí apontando os retrocessos do Brasil no combate à corrupção durante o governo do Jair Bolsonaro, sem qualquer reação dele, pelo contrário, protagonizando, sendo um dos líderes da Frente Ampla pela Impunidade. Então é um país de faz de conta. Esse país só existe no Zap Profundo, como passou a ser chamado, esse núcleo de propaganda bolsonarista espalhado pela ferramenta WhatsApp, nesse universo da claque virtual bolsonarista. Esse não é o governo, essas não são as suas ações práticas. E, no entanto, você tem uma parcela do empresariado que está lá aplaudindo isso tudo, porque está preocupada com os seus negócios e o país parece que está à parte. Os outros empresários precisam reagir. E aqueles que não são completamente bolsominion, como é o Paulo Guedes, como ele se revelou, eles precisam se mostrar independentes em relação a esse governo. Não dá para ficar bajulando um presidente da República que toma esse tipo de iniciativa e que faz esse tipo de discurso. Inclusive, o Bolsonaro xingou o governador de São Paulo, João Dória, a respeito das medidas restritivas impostas no Estado. E por que ele não xinga o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, que também estabeleceu medidas restritivas, ajudando o país a conter o coronavírus? Por que ele não xinga o Boris Johnson, no Reino Unido, depois de 2 meses de lockdown? 2 meses que reduziram drasticamente o número de contágio, o número de mortes. Não, ele xinga o seu potencial rival eleitoral. Porque as coisas dentro do bolsonarismo não são feitas a partir de princípios. Quem tem princípio, quem defende a mesma coisa, defende independentemente dos envolvidos. Se eu fosse criticar medidas restritivas, eu criticava lá atrás, quando Israel impôs, quando o Reino Unido impôs, quando Portugal impôs. Mas não, Jair Bolsonaro vai lá para Israel para ver o soro que pode eventualmente... Jair Bolsonaro não, né? Ele manda a sua comitiva, um bando de gente lá fazendo turismo, excursão de férias, para ver um soro que não passou pelas principais fases de teste ainda, como se fossem especialistas científicos, Eduardo Bolsonaro, Hélio Bolsonaro. Cadê o artigo científico publicado nas revistas internacionais a partir daquela viagem? Nada, só uma viagem que custou R$400 mil para eles ficarem lá passeando, tirando selfie com lideranças internacionais e depois usar isso em campanha eleitoral. Nessa hora, Israel interessa. Agora, na hora de legitimar aquela política que dá resultado, não. Nessa hora é hora de atacar quem faz a mesma coisa aqui no Brasil, só para tentar emplacar um discurso. E aí tem um monte de gente para ficar calada diante disso, porque eu cobro, repito, a reação da outra parte do empresariado.